novo a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 2 a 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículos de 2 a 12. Tem Bíblia ali para quem não está passando. E a palavra do Senhor hoje nos diz assim: transcorreu um longo tempo, cerca de 20 anos, desde o dia em que a arca foi instalada em Cariate-Jearim. Então, toda a casa de Israel se lamentou diante do Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se voltardes de todo o coração para o Senhor, tirai do vosso meio os deuses estrangeiros e as estátuas de Astarte. Dirigi os vossos corações para o Senhor e servi somente a Ele. Então, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. E os israelitas afastaram os ídolos de Baal e de Astarte e serviram somente ao Senhor. Samuel falou: reuni todo Israel em Maspa, para que eu ore por vós ao Senhor. Reuniram-se em Maspa, tiraram água e derramaram-na diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Samuel foi juiz dos israelitas em Maspa. Os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Maspa. Os príncipes dos filisteus, então, marcharam contra Israel. Sabendo disso, os israelitas tiveram medo dos filisteus e disseram a Samuel: não cesses de invocar o Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu-o em holocausto ao Senhor. E Samuel clamava ao Senhor por Israel, e o Senhor atendeu. Então Samuel oferecia holocaustos. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus iniciaram um combate contra Israel. O Senhor, porém, naquele dia, trovejou com grande fragor sobre os filisteus, aterrorizando-os, e foram vencidos por Israel. As forças de Israel saíram de Maspa e perseguiram os filisteus, destroçando-os até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Maspa e Sem. Deu àquele lugar o nome Ebenezer, isto é, pedra do socorro, dizendo: até aqui o Senhor nos socorreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Só para a gente entender um pouco do contexto que está inserido essa passagem, quem era Samuel, né? Samuel era um profeta. Nesse momento aqui Samuel era um juiz. Samuel, a sua vida já era um milagre. Samuel era filho de Ana, que era uma mulher estéril, que clamou ao Senhor, e o Senhor, e ela disse: olha, se o Senhor me der essa graça de conceber um filho, assim que eu desmamar, ele vai ser totalmente consagrado a ti. E assim Ana fez. Ela teve, Deus abençoou, ouviu a sua oração, ela teve Samuel, e assim que desmamou Samuel, ela consagrou, entregou Samuel para servir o Senhor. Então Samuel cresceu em sabedoria, Samuel cresceu dentro de tudo aquilo que era plano de Deus para ele. E nesse momento aqui as pessoas procuram por Samuel. Por quê? Os israelitas já tinham abandonado Deus, já tinham perdido uma batalha para os filisteus, os filisteus tinham até levado a arca, né, do Senhor, e aí depois o Senhor faz com que eles devolvam a arca, e aí eles novamente procuram por Samuel. Fala assim: Samuel, o que a gente deve fazer? Aí Samuel fala: olha, primeiro vocês precisam voltar para o Senhor, porque vocês estão afastados de Deus. Então, olha para o Senhor, volta para Ele de todo o coração, reconheça que você só tem um Deus na vida, abandonem esses outros deuses que vocês têm servido, sirvam apenas ao Deus verdadeiro. E as pessoas escutam Samuel, os israelitas escutam, e assim eles fazem, eles jejuam, eles vão lá, oram e falam: não, Senhor, e eles mesmos reconhecem: Senhor, pecamos contra Ti, né? Pecamos contra o Senhor. Quando eles fazem esse exame de consciência.
E aí eles ficam sabendo que os filisteus estavam vindo de novo, estavam vindo guerrear de novo, vem atacá-los. E aí eles falam, Samuel, ajuda a gente, intercede, porque naquela época Deus escolhia, né? Os profetas eram homens escolhidos por Deus para fazer essa ponte entre Deus e os homens. E eles falam, intercede por nós, pede a Deus por nós. E assim Samuel faz. Claro, Deus escuta o pedido, a intercessão de Samuel e dá a vitória aos israelitas. Não só dá a vitória, né? Fala que eles massacraram os filisteus aqui. Mas podemos perguntar, e hoje? O que essa palavra traz para a minha vida hoje? O livro de Samuel, acredita-se que foi escrito 561 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Como que eu posso trazer uma palavra escrita há tanto tempo para a minha vida hoje? O que isso fala para mim hoje, nesse dia, de 1º de agosto? Bom, como diria o Padre Léo, nós temos nessa passagem um roteiro para experimentar o agir de Deus nas nossas vidas. Podemos pegar 3 passos aqui para experimentar isso que Samuel experimentou nesse dia, que os israelitas experimentaram essa vitória na vida deles. Porque nessa época era Samuel que fazia essa intercessão. Nós hoje não. Vivemos um tempo de graça. Não precisamos mais de nenhum outro homem como nós para fazer essa ponte entre Deus e a mim. Depois da vinda de Jesus, ele abriu o caminho, mostrou o caminho, apresentou o Pai, e hoje eu posso ir direto a Deus, clamar e fazer tudo isso que Samuel fez. Basta desejar experimentar isso na minha vida. E quais seriam esses passos? A primeira coisa, gente, é que na minha caminhada de fé, ela passa pela descoberta de quem sou eu e quem é Deus da minha vida. É isso que os israelitas fazem no primeiro momento, não é? Eles olham e falam, reconhecem, olha, realmente eu estou servindo um outro Deus. E é quando eles procuram olhar para eles, para as atitudes deles, é que eles conseguem chegar a essa conclusão. Pecamos contra o Senhor. Então esse é o primeiro passo. Quem sou eu quando ninguém me vê? Quem sou eu sem as minhas máscaras? Aquela hora em que eu consigo me abrir verdadeiramente. Às vezes coisas que eu tenho até vergonha de assumir. Quem sou eu na minha inteireza? Com os pensamentos bons, com aqueles ruins, que nem na maioria das vezes a gente não fala, e é melhor não falar mesmo, porque machucaria muitas vezes as pessoas. Mas eu preciso passar por esse conhecimento de mim mesma, para poder chegar a descobrir Deus dentro de mim. Eu preciso desse tempo, esse primeiro momento, ele é muito importante. Fazer essa pergunta, quem sou eu quando ninguém me vê? Eu preciso que Deus me veja nesta hora, com os pensamentos que eu tenho até vergonha de assumir, mas que para Deus eu preciso assumir, as minhas raivas, as decepções, aqueles pensamentos horrorosos que às vezes vêm na nossa cabeça, os desejos ruins que vêm. Então eu preciso me conhecer, eu preciso passar por essa fase para poder conseguir ver a grandeza de Deus, porque só assim eu vou enxergar os meus pecados. Só olhando e descobrindo quem eu sou verdadeiramente é que eu vou conseguir reconhecer quais são os meus pecados, quais são os lugares da minha vida em que eu preciso mudar. Só quando eu descubro e tenho essa coragem, tem que ter coragem para fazer isso. Porque não é fácil, às vezes, descobrir que eu não sou tão boazinha quanto as pessoas pensam que eu não sou essa doçura que às vezes, né, eu sou no meu trabalho. Na hora que eu estou sozinha por dentro, eu estou ali morrendo de raiva, coisas que eu não transpareço, né, que às vezes, né, são as máscaras que às vezes nós colocamos. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é reconhecer os nossos medos, porque os israelitas correm lá e aqui falam bem assim, olha, que eles estavam com muito medo. Olha, eles ouviram, né, reclamando, achando, falaram, olha, Samuel, a gente está com medo, então eu preciso saber quais são os meus medos. Quais são os medos que às vezes eu não sei nem a causa. Às vezes eu estou com medo de alguma coisa, não sei nem de onde veio esse medo. Por quê? Os meus medos vão gerar as ansiedades, a ansiedade vai gerar angústia, da angústia já gera preocupação, e às vezes eu não tenho nem ideia do porquê daquele medo. Eu preciso me conhecer, eu preciso falar assim, mas por que eu estou com esse medo, né? Por que eu estou com
medo disso, mas fazer isso na presença do Senhor. Essa é a diferença. E no terceiro momento, nós temos a oração atendida. Então, depois que os israelitas reconhecem quem são, né, reconhecem a sua situação de pecadores, reconhecem as suas misérias, assumem, não, eu estou com medo, eu não dou conta, eu olho para os filisteus, eles já ganharam uma vez da gente, podem ser ganha de novo, às vezes o exército é maior, quando a gente está com medo não é assim, tudo fica muito grande, porque às vezes nem é tão grande, mas o medo faz esse sentimento em nós, de olharmos e enxergar coisa muito maior do que às vezes ela realmente é. Aí eu vou dobrar o joelho no chão e fazer como Samuel, porque hoje somos ungidos profetas como ele, porque Jesus nos deu essa graça. E aí, quando eu faço isso, eu vou vivenciar a certeza de que Deus escuta sim as orações. Eu vou vivenciar a certeza de que eu nunca estou sozinho, que não importa se eu tenho chorado sozinha, não importa os desejos, os sonhos, os medos, a solidão é falta de reconhecimento que Jesus está ali, que Deus está comigo em todos os momentos. Essa oração vai me reconectar a Deus, vai colocar em mim essa certeza. E hoje é para mim um dia muito especial, porque eu esperei por ele 2 anos e 7 meses. Na quarta-feira, quando o núcleo reuniu, eu estava esperando por esse momento por muito tempo, muito tempo. E aí, a gente em oração, Deus colocou que podemos tomar posse das graças que a gente ora, mesmo antes, às vezes, delas acontecerem. A gente já pede e já pode começar a dar graça. Porque Deus, não existe oração sem resposta. E quando a gente pensa em 2 anos e 7 meses que essa menina estava esperando, é muito tempo. Como viver as demoras de Deus? Como viver esse tempo de espera pelas nossas orações serem atendidas e às vezes elas não são ou não é do jeito que a gente deseja? Por que eu esperei 2 anos e 7 meses? Porque exatamente 2 anos e 7 meses atrás, eu fiz um consórcio de apartamento e já estava pagando o consórcio e esses 2 anos e 7 meses foi o tempo que eu comecei a dar lance. Então, todo mês aquela expectativa em oração. Senhor, eu quero, me escuta. E aí, nada. Todo mês, teve sorteio. Aí você corre lá, olha, e nada da minha cota está lá no meio. Gente, 2 anos e 7 meses. Isso foi até fevereiro desse ano. E nesse período, fevereiro desse ano, a gente conseguiu, eu e meu noivo, o Thiago, fazer o seguinte. Nós conseguimos juntar tudo que a gente tinha. Gente, sabe até aquelas moedinhas que fica na bolsa? A gente juntou tudo para conseguir dar um lance máximo. E eu falei, Senhor, tem que ser agora, porque eu tinha um medo muito grande no meu coração, que era morar de aluguel. Eu não queria morar de aluguel de jeito nenhum. E eu falava, Senhor, eu não quero morar de aluguel, ajuda, porque o consórcio tem sua vantagem, né? Você paga em menos tempo, mas a parcela é lá em cima. E eu falava, não, é muita conta. E eu vim da Grande Caraí, né? Ele aqui conhece a Grande Caraí. A Grande Caraí, a minha mãe me criou assim, não pode pôr a mão aonde você não alcança. Então, assim, eu tenho muito medo de dívida. E lá em Caraí, gente, o nome da pessoa vale muito. Só com o nome da minha mãe eu confiava na cidade inteira, porque a minha mãe tem um nome honesto na cidade. Então, minha mãe chama Dona Osmar. Então, só com o nome de Dona Osmar, eu já tomei muita maticola fiada, gente. Vocês conhecem maticola? Não, refrigerante só da nossa cidade, só daquela região ali, do Vale de Jequitinhonha. Então, eu tinha muito medo das dívidas, muito medo mesmo das dificuldades que poderiam vir se a gente não conseguisse isso. E ali, orando e pedindo, até que um dia na intercessão, nós reunidas na intercessão, a Sônia, que não está mais com a gente aqui, né? A Sônia voltou para 7 Lagoas, ela falando quando a gente devia profetizar uns na vida dos outros de coisas boas. E aí, nesse dia, ela falou assim, olha, eu profetizei na vida de um colega de trabalho e ele estava atento, pedindo a Deus para engravidar e não conseguia e já estava virando motivo de zoação lá. Todo mundo falava, eu consegui isso primeiro, eu vou fazer isso primeiro, tudo eu faço primeiro e nada de você engravidar. Aí ela falando das palavras boas e das palavras más que a gente deve levar para a vida do outro. E nesse dia, todo mundo lá na intercessão, a Mel, a Tati, todas as meninas são testemunhas disso.
Aí ela falou assim, olha, nós vamos profetizar na vida da Marinalva que o mês que vem, isso foi início de fevereiro, né? Março, né? Março, abril. Em março, mês que vem a Marinalva vai ser contemplada. Aí eu falei, nossa, é isso mesmo, abriu, as portas vão se abrir. Já tomei posse daquilo ali, já fiquei com aquela certeza. Em fevereiro, tinha acontecido um incidente no meu consórcio, porque a gente tinha raspado as moedinhas tudo, e eu tinha, com a crise, né, subiu o valor dos lances e desceu o valor dos apartamentos, né? Então, todo mundo quer tirar o dinheiro para comprar os apartamentos que o preço está abaixo. Então, a gente tinha batido na porta. Eu tinha dado o lance pelo telefone e o telefone da empresa, ele não aceitava digitar os centavos. Então, por 58 centavos, eu não fui contemplada, gente. Vocês imaginam o que é uma frustração? Vocês não têm ideia do que é uma frustração de não ser contemplada por 58 centavos. E eu chorava e falava com Jesus assim, Jesus, mas 58 centavos. Eu não fiquei nem na fila, não saí nem na foto 3x4, porque todo mundo estava dando o lance máximo. Mas aí eu pensei, Senhor, para mim não serve mais, né? Mas eu vou reclamar porque outros podem sofrer isso que eu estou sofrendo agora, esse sentimento ruim de decepção. Comecei a reclamar, reclamei. Gente, mas sabe quando você reclama? Sem fé nenhuma que aquele trem vai dar em alguma coisa? Fui eu. Aí passou. Aí na segunda-feira, teve uma segunda aqui no grupo, que eu estava conduzindo um testemunho. E tem a irmã, que não me deixa mentir. Eu estava aqui, aí a Sayonara, que veio aqui, que se fosse uma das servas que estavam vivendo e sabendo de tudo que estava acontecendo, era uma coisa, não, Deus suscitou uma pessoa, Sayonara, daqui do grupo. Eu estou aqui na frente, ela está assim fazendo gesto para mim, que queria conversar comigo no fim do grupo. Ela falou assim, Marinalva, enquanto você falava, Deus coloca a palavra apartamento. Eu olhei para ela assim e falei, uai. E aí não tinha tido sorteio de abrir, não. E eu falei, e é isso, vou tomar posse. Essa que falou assim, olha, eu não sei o que a Sayonara está falando com você, não, mas essa mulher tem boca de anjo. Ela fala e as coisas acontecem. Aí nesse dia o Thiago não tinha vindo do grupo. Eu cheguei lá, contei, lindo, você não acredita. A Sayonara, a menina levantou no meio da assembleia, não sabia nada da minha vida e falou isso, vou tomar posse demais. Eu acho que é segunda-feira. Gente, que segunda-feira? Isso aí foi na segunda, né? Quando foi na quarta-feira, eu comecei a ver uma chamada não atendida do DDD 61. Falei, gente, esse povo só me liga no horário comercial e na hora que eu estou em reunião, não consegui atender nenhuma. Aí quando foi na quinta-feira, eu falei assim, gente, deixa eu olhar meu e-mail, né? Antes de ir para uma reunião, quando eu cheguei lá no e-mail, olhei lá, a Caixa tinha reconhecido o erro no sistema deles e estava me contemplando retroativamente a fevereiro. Eu não acreditei, não. Eu li assim e falei, lê aqui. Aí saí correndo na mesa, que a gente trabalha juntos, né? Lê aqui também, lê direito. Porque eu não conseguia acreditar. Por quê? Eu sonhava o quê? Com minha cota aparecer lá no quadradinho, lá do sorteio. Só que, claro, os pensamentos de Deus é muito melhor do que o nosso, muito diferente. Aí, ok, vocês acham que acabou? Acabou não. Aí, o Senhor, e aí a gente já estava namorando, tinha um ano que tinha surgido um apartamento no mesmo prédio que eu moro. E é meu sonho, que eu já gosto. E eu já pedia desde o começo, Senhor, eu queria morar aqui, eu quero morar aqui. O dinheiro não está dando, eu queria morar aqui. Sempre pedi isso para ele. E um dia em oração, o Senhor me deu o Salmo 37. E teve um versículo que ficou muito forte no meu coração, que diz assim, confiai as suas alegrias no Senhor e Ele realizará o que pede o seu coração. Esse versículo me acompanhou durante todo esse tempo. Porque eu falo assim, gente, como que funciona isso? Eu coloco tudo que eu sinto nas mãos de Deus e Ele realiza. E para mim o que Ele realizar é o que eu queria, era o apartamento, o lugar que eu queria, né, gente? Aí, falei, aí apareceu. Só que aí como demorou, eu falei, será? Aí no dia que a gente foi contemplado, a menina que vende o apartamento mora lá. A minha prima ligou para ela e falou, nossa, saiu, e aí, dá para... Não, vendi hoje o apartamento. Hoje mesmo, amanhã a gente vai no cartório assinar a escritura. Eu falei, tá bom, Jesus, seja feito sua vontade e tal, né? Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente quitou, né, tudo lá do lance. E aí eu voltei, eu não sei se vocês têm um hábito, mas eu tenho um segredo de oração que chama oração do banheiro. Oração do banheiro. Gente, vocês têm que experimentar, é muito bom. É o quê? Sabe aquele dia que você está trabalhando e que a angústia já não dá mais, não está cabendo mais, que você não está conseguindo concentrar no que você está fazendo, porque tudo rouba a sua paz? Pois é, aí eu levantei da minha mesa e falei, Senhor, como é que vai ser? E eu falei, não, mas eu queria tanto aquele. Aí fui pro banheiro.
Aí falei, Jesus, eu tinha entendido que era aquele apartamento que o Senhor queria me dar. E falei com ele desse jeito, mas com muita simplicidade, mas de todo o coração, assim. Falei, Senhor, aquele ali é do jeito que eu sonhei, não tem condição. A palavra diz que o Senhor realiza o desejo do meu coração, não pode ser esse, não. Isso foi umas 2 horas da tarde. Quando foi às 3h30, a mulher não me liga. Aqui, Marinalva, a gente marcou de assinar lá, mas o moço que comprou o apartamento não apareceu, não. Aí eu falei, sério? Então eu tô na fila, viu? Ela falou assim, olha, eu vou dar mais 2 dias. Se ele não aparecer, eu venho pra você. Ah, gente, é claro, cadê a Denise? Denise, gata? Gente, a Denise acompanhava isso tudo. Eu chegava lá, gata, vendeu o apartamento. Aí eu chegava, gata, agora pode de novo, vamos sonhar de novo, reza comigo. Então, gente, todo mundo deve estar assim, nossa. Claro que depois o homem não apareceu mesmo, sumiu. E, para a honra e glória do Senhor, no final dessa semana, nós vamos assinar a nossa escritura. Você deve estar pensando assim, nossa, que milagre grande, né, que Deus fez. Deus falou com ela, mandou recado direto, gente. Fiquei tão feliz, me achei filha única. Mas nesse período, o milagre maior não foi esse, não. O milagre maior não foi Deus ter ultrapassado todas as expectativas e colocou ouvidoria para resolver tudo. Não foi ele pegar um apartamento que já estava vendido e colocar de novo na minha mão. O milagre maior não foi esse. O milagre maior foi o que Deus fez no meu coração. Foi o que Deus transformou na minha vida nesses 2 anos e 7 meses. O milagre maior que Deus fez, gente, foi abrir meus olhos para coisas que eu não estava vendo. Porque milagre Deus faz. E Ele faz grande, pequeno, de todos os tamanhos, porque Ele é Deus. Agora, tinha coisas que eu precisava transformar e que eu não estava enxergando. Exemplo, Deus me mostrou o tanto de anjo que a gente tem nas nossas vidas, né? Tanto de boca de anjo, né, que tem nas nossas vidas. A minha prima, as meninas da intercessão. A Tati, gente, teve um dia que eu saí a gente, né, tem 3 meses isso, né? Então vocês imaginam que muita coisa aconteceu nesses 3 meses. Teve um dia que eu liguei e o processo estava parado 3 semanas na mão de uma pessoa. E aí eu peguei e falei assim, e eu fiquei brava, eu falei, eu tô cheia de razão, eu tô com pressa, eu vou casar, tô chegando no casamento, e como que pode a pessoa ficar com o processo 3 semanas parado na mão? Liguei, e a pessoa falou assim, olha, a hora que eu puder, eu vou te atender, e eu não consigo ficar, eu não gosto de ficar discutindo, porque eu sei que as coisas se resolvem pela oração. E eu fui para a missa e eu chorava. A Tati olhava para mim e falava assim, mas não foi o Tiago? E eu chorava. Se foi ele. Então, se Deus me mostrou tanto de anjo que Ele colocou no meu caminho. Eu experimentei naquele dia, e em outros dias também, porque não é fácil viver as esperas de Deus, gente, as demoras de Deus, não é fácil. Eu estou contando isso aqui, mas vocês imaginam que é 2 anos e 7 meses rezando por um milagre. Não é fácil, não. Tem dia que foi esse dia mesmo da missa, eu cheguei na missa, eu estava chorando. Quando eu falava assim, Jesus, mas eu estou cheia de razão. Jesus me mostrou, falou comigo, minha filha, não adianta você ter razão. Tem momentos que a gente tem razão, a gente está certa, mas a gente tem que abaixar a cabeça e esperar. Tem que ter paciência. E eu experimentei a reconstrução na oração. Eu aprendi o tamanho do milagre que é a nossa missa. Tinha dias, esses dias que eu estava destruída, eu ia para a missa e a Eucaristia eu saía de lá renovada. Então, a transformação foi o tanto que a minha vida de oração melhorou, gente. Por quê? Quando a gente precisa, a gente não corre mais atrás. Eu acordava 3 horas da manhã para orar. Eu orava dia e noite, porque quando você quer e quando você precisa, você não desiste. Você não desiste, você vai, você persiste, você insiste, porque é tudo que você tem, é Deus. Você não tem a quem se agarrar. Eu não podia fazer nada. Tudo que eu podia fazer, eu já tinha feito. Agora, dependia realmente da ação de Deus. Só Deus poderia fazer tudo isso. Mas para isso, Deus usou dessa situação para transformar minha vida de oração. Por quê? Fazer, gente, Deus pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa, é o Deus do impossível.
Mas eu abri o meu coração para que Deus venha, para que Deus faça morada, para que Deus transforme. Isso aí, Ele aproveita essas brechas, esses momentos, porque eu tive mais intimidade com o Senhor. Esses 2 anos e 7 meses me levaram para águas mais profundas com Deus, na intimidade. Gente, eu vivi coisas maravilhosas na hora da Eucaristia, em adoração ao Santíssimo. Então, as curas que Deus me deu de outras áreas da minha vida, de outros medos, e essa certeza de que eu nunca não estava sozinha nas minhas lutas, que cada vez que vinha um problema, passavam uns dias, eu falo, Senhor, como é que vai ser? E Ele resolvia a sol, né, lá do texto. Gente, eu sequestrei Nossa Senhora das Graças. A gente tem a imagem de Nossa Senhora das Graças no texto da terça. E eu falei assim, olha, Nossa Senhora das Graças vai ficar aqui para me lembrar que eu vou pedir para ela todo dia interceder nessa situação. E ela só vai voltar no dia que a graça acontecer. Então tem uns 2 anos que ela está comigo, né, Sol? Então, eu experimentei esse agir de Deus. E aí eu posso dizer, como Samuel disse, até aqui o Senhor me ajudou. E eu estou aqui hoje, gente, para dizer para vocês que vocês precisam também experimentar. Que eu não tenho nada de especial, eu não sou filha única de Deus, apesar de eu me sentir. Porque o que Ele fez na minha vida, Ele faz com todos. O importante é o quê? É desejar, é buscar, é colocar na mão de Deus, que não tem impossível, não tem apartamento já vendido. Não, a última palavra é de Deus. A última palavra é dele. E que qualquer coisa pode ser transformado pelo poder da oração. A restauração que a gente tem diante de Deus, quando a gente faz uma oração sincera, e minha oração não é uma oração bonita, não, mas era uma oração sincera. Eu falo, Senhor, eu estou com a raiva da mulher que parou 3 semanas no meu processo. Esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Ele é bonito, não, mas eu estou com raiva, Senhor. Mas cura o meu coração, porque eu não quero sentir, porque isso não é sentimento de filho de Deus. Então, gente, experimentem, abramos os nossos olhos. A gente às vezes fica esperando grandes milagres. Foi um grande milagre. Nossa, e como eu desejei, como eu esperei por esse milagre. Mas Deus me mostrou que milagre, Ele faz todos os momentos. Ele me mostrou, eu aprendi a ver os pequenos, que a gente chama de pequeno, mas que não tem nada de pequeno. Os milagres do dia a dia. Ele abriu os meus olhos para que eu possa ver que eu estar aqui na frente, eu falar, enxergar, tudo isso é milagre. Tudo isso é milagre. Eu tenho um amigo que perdeu a mãe com câncer de intestino. E ele me disse uma vez assim, olha, Marinalva, hoje quando eu vou ao banheiro fazer coisa básica, xixi, cocô, eu louvo a Deus. Porque eu vi o que minha mãe sofreu para fazer uma coisa que a gente acha que é obrigação de Deus. E que a gente não agradece e não enxerga os milagres que estão por toda parte na nossa vida. Toda parte. Então Deus abriu os meus olhos para enxergar muito mais milagres do que esse. Que esse aqui foi muito importante. Vocês imaginam que eu estou em processo ainda, a gente ainda casa em outubro, tanto de milagre que eu ainda espero de Deus, né? Bom, gente, para encerrar, eu quero encerrar com a frase do Einstein, Albert Einstein. Ele diz assim, que nós temos 2 formas de viver a nossa vida. Uma é como se os milagres não existissem. Como se os milagres não existissem. E a outra é como se tudo fosse um milagre. Então eu quero nesse dia dizer para vocês que o nosso Deus, Ele é verdadeiro. E a nossa fé tem que ser verdadeira também. E a nossa fé vai ser verdadeira se nós experimentarmos. Nós precisamos experimentar essas coisas. Porque quando eu digo que Deus me levou para águas mais profundas, é porque cada vez que eu passei mais tempo com Ele, que eu busquei mais a Sua presença, eu fui correspondida. Deus faz, gente. Deus age. Nós nunca vamos estar sozinhos, em momento nenhum. Nós temos que ter essa certeza que tudo pode ser transformado pela nossa oração. Vamos aproveitar esse momento. Vamos experimentar essa presença desse Deus vivo em nosso meio. Deseja, Senhor, fala, Senhor, vem habitar em mim. Tinha dias que a dor era tanta, o desânimo, que eu só falo, Jesus, fica comigo, Jesus. Deseja isso. Fala, Senhor, eu quero também ir para as águas mais profundas contigo, de mãos dadas.
habita em